Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal para falar de Campeonato Brasileiro Série A. Penúltima rodada foi realizada, falta apenas uma rodadinha só, um jogo para cada equipe e o Palmeiras está com a mão na taça, amigo torcedor. Vamos ver os gols, vamos ver tudo o que aconteceu nessa 37ª rodada e vamos ver também o que falta para Palmeiras, ou Atlético Mineiro, ou Flamengo colocar a mão na taça. Começando então com o jogo entre Corinthians e Internacional, jogo no sábado lá no Itaquerão, e o Inter abriu o placar com Maurício aos 34 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians empatou aos 12 minutos com Angel Romero, mas o Inter venceu com o gol do Wanderson aos 20 minutos lá da segunda etapa, final 2-1 para o Colorado, para o Internacional. Outro jogo do sábado, Atlético Mineiro e São Paulo, lá no Mineirão, jogo com emoções e gols no final da partida, hein? O Atlético saiu na frente com ele, Hulk, aos 31 minutos já do segundo tempo. De fora da área, belo gol do Hulk. O tricolor paulista empatou com o Luciano, cobrando pênalti aos 43. Porém, o Galo não desistiu e marcou o gol da vitória aos 48 com o artilheiro Paulinho. 2-1 para o Galo e ainda mantém as esperanças para ser campeão. Continuando agora com Flamengo e Cuiabá, os jogos agora do domingo. Lá no Maracanã foi esse jogo e com 5 minutos, Luiz Araújo foi esperto, pegou a sobra e fez 1-0 para o Flamengo. No finzinho do primeiro tempo, aos 48, Pedro de cabeça ampliou para o time carioca. E aos 33 do segundo tempo, Cleison de pênalti diminuiu para o Cuiabá, final 2-1 para a equipe do Flamengo, que também mantém as esperanças para ser campeão na última rodada. É difícil, a gente já vai falar sobre isso, mas Atlético e Flamengo ainda têm esperança. Porém, amigo torcedor, o Palmeiras está com a mão na taça. Bom, vamos falar então do Palmeiras, que venceu o Fluminense por 1-0, jogo lá no Allianz Parque. O Fluminense foi com um time alternativo, né? E o jogo foi 1-0, gol marcado por Breno Lopes aos 31 minutos do primeiro tempo. Gol que dá ao Palmeiras mais 3 pontos, chega a 69 pontos e só não conquista esse Brasileirão se acontecer uma catástrofe. A gente já vai ver a classificação e vai ver as chances de cada time nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Quinta partida, América e Bahia, jogo de muitos gols. O América rebaixado venceu o Bahia, que não consegue sair da zona da degola, hein? E olha que o Bahia saiu na frente com o Everaldo cobrando pênalti aos 25 minutos do primeiro tempo. Porém, 4 minutos depois, em lance de escanteio, Ricardo Silva empatou para o Coelho. E logo depois, aos 37, Renato Marques virou para o América. Esse foi o placar do primeiro tempo, 2-1 para o América. No segundo tempo, logo com 1 minuto, novamente Renato Marques fez para o América, 3-1, portanto, e depois aos 11 minutos o gol do Bahia marcado por Ademir, aliás, um bonito gol, e acabou assim, em vitória do América, depois de 14 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o América venceu o Bahia, que agora fica numa situação muito complicada na zona da degola, faltando uma rodada para acabar o campeonato. Vamos virar a página aqui. Botafogo e Cruzeiro, 0-0 no Newton Santos, e o Botafogo está matematicamente sem chances de conquistar o título. Impressionante o que aconteceu com o Botafogo.
líder isolado, 13 pontos na frente do segundo colocado no primeiro turno e acabou perdendo o campeonato. O time já tá lá atrás, não tá nem entre os 3 primeiros, uma situação realmente incrível. E não só isso, não só perdeu os 13 pontos de vantagem, mas como perdeu, né? As viradas, os gols no final da partida, é realmente de dar pena pro torcedor do Botafogo, do time da Estrela Solitária, um time de tanta história que tinha o título nas mãos, mas acabou não conquistando, não conseguindo conquistar esse campeonato. Bom, vamos falar agora de Bragantino e Coritiba. O Red Bull Bragantino venceu o Coritiba com gol de cabeça do Léo Ortiz, marcado aos 29 minutos do segundo tempo. Lá em Bragança Paulista foi esse jogo e mesmo com a vitória, o Red Bull não consegue mais chegar entre os 4 primeiros e vai disputar a pré-Libertadores no ano que vem. Continuando, Grêmio e Vasco. Grêmio também venceu em casa por 1-0. Gol dele, hein? Luizito Soares, gol marcado no primeiro minuto do segundo tempo. Vitória do Grêmio, que ultrapassou o Botafogo e chegou na 4ª posição, deixando o Vasco ainda em situação perigosa na luta contra o rebaixamento. Isso será decidido só na última rodada. O Grêmio venceu, o Luiz Soares jogou a última partida lá na Arena do Grêmio. Tá se despedindo o Luizito Soares, que deve jogar lá no Inter Miami na próxima temporada. Para finalizar aqui, mais 2 jogos, Atlético Paranaense e Santos, jogo disputado lá na Arena, na Liga Arena, né? Agora, bela vitória do Furacão, 3-0. O primeiro gol saiu no fim do primeiro tempo. Aos 50 minutos, cobrança de falta de Vitor Bueno. E que gol, hein? Foi lá no cantinho a bola. Aí, no segundo tempo, aos 29, Madison veio por trás e de cabeça marcou o segundo do Furacão. Madison 2-0. E para fechar as contas, gol de William Bigode aos 49, gol validado aí após a revisão do VAR, e com a derrota o Santos ainda corre o risco de rebaixamento, hein? Complicada a situação do alvinegro praiano. Último jogo então, Fortaleza e Goiás, e o Fortaleza então venceu o rebaixado Goiás, jogo realizado no Castelão, com mais de 50 mil pessoas presentes. O único gol do jogo foi marcado no início, aos 6 minutos, por Guilherme, aproveitando o cruzamento rasteiro da direita, cruzamento lá do Caleb. 1-0 então, portanto, o Fortaleza venceu o Goiás. Vamos para a classificação atualizada do campeonato. Olha só, Palmeiras líder, 69 pontos, faltando uma rodada para terminar o campeonato. Quem pode alcançar o Palmeiras? O Atlético Mineiro e o Flamengo. E aí as equipes empatariam em número de pontos e também em número de vitórias. E aí o próximo critério de desempate é o saldo de gols. Acontece que o Palmeiras tem 31 gols de saldo, o Atlético Mineiro tem 23 e o Flamengo tem 15. Portanto, para Atlético Mineiro e Flamengo serem campeões, teria que tirar essa diferença de gols. Vamos supor que o Palmeiras, né, a gente já vai ver os próximos confrontos, né, da última rodada, mas o Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Vamos supor que o Palmeiras perca aí de 4-0, então o Palmeiras teria um saldo de 27. Para o Atlético Mineiro ser campeão, precisaria ganhar também de 4-0 aí, para igualar o saldo. Aí as equipes, mesmo assim, olha só, o Atlético Mineiro ainda ficaria com gol pró a menos, né? Teria que fazer 5-0, o Palmeiras perder de 4, e o Atlético Mineiro vencer de 5 para o Atlético Mineiro ser campeão. Então, apesar, o saldo de gols é 8 em relação ao Atlético, o Palmeiras tem 31 gols de saldo, o Atlético tem 23, são 8 gols de saldo, mas na verdade é como se fosse 9, porque não basta o Atlético Mineiro tirar os 8 gols de saldo, porque vai perder nos gols pró, porque o Palmeiras tem 12 gols a mais que o Atlético Mineiro. Então, se o Palmeiras perder de 4-0 e o Atlético Mineiro vencer por 4-0, mesmo assim o Palmeiras é campeão. O Palmeiras teria que perder de 5 e o Atlético vencer de 4,
ou o Palmeiras vem perder de 4 e o Atlético vencer por 5 gols de diferença. Ou seja, amigo torcedor, é muito difícil esse título não ir para o Palmeiras. Falando do Flamengo, que ainda tem chance, mas olha só, são 16 gols de saldo entre Palmeiras e Flamengo. A diferença, para o Flamengo ser campeão, teria que tirar esses 16 gols de saldo. Então, venhamos, né? Não vai dar. O Palmeiras é o campeão brasileiro, eu posso afirmar isso, e olha que eu não sou palmeirense não, hein? Mas tá já decidido, com certeza tá decidido. Palmeiras 69, Atlético 66, Flamengo 66, o Grêmio em quarto com 65, e olha só onde foi parar o Botafogo. Quinto lugar com 64 pontos, hein? Que coisa, hein? Absurda! O Botafogo não tá pegando nem Libertadores, tá pegando pré-Libertadores. Red Bull Bragantino em sexto com 62, depois vem o Fluminense em sétimo com 56, Atlético Paranaense em oitavo também com 56, Internacional em nono 52, Fortaleza com 51 na 10ª colocação. O São Paulo caiu uma posição, está com 50 pontos em 11º, Cuiabá em 12º com 48, Corinthians em 13º com 47 e em 14º Cruzeiro com 46. Corinthians e Cruzeiro já não tem mais possibilidades de serem rebaixados, tá? E aí sim, Santos com 43 e Vasco com 42 ainda lutam para continuar na Série A o ano que vem. O Bahia em 17º com 41 tá numa situação muito difícil, tem que ganhar a próxima partida de qualquer maneira. E depois vem o Goiás com 18, com 35 pontos, o Coritiba com 30 e o América com 24. Esses três últimos já estão rebaixados. Vamos ver então os confrontos da última rodada. Primeiro vamos falar das estatísticas do campeonato. Olha só, a artilharia é dele, Paulinho do Atlético Mineiro, marcou mais um gol nessa rodada, chegou a 19 gols. Depois o Tiquinho Soares do Botafogo é o vice-artilheiro com 17 gols. Depois, Luiz Soares do Grêmio e o Hulk do Atlético Mineiro, os dois marcaram gols nessa rodada, chegaram a 15 gols. E para finalizar, o Marcos Leonardo do Santos e o Pedro do Flamengo com 13 gols marcados. Esses são os principais artilheiros deste campeonato brasileiro. O Palmeiras é o melhor ataque com 63 gols, seguido do Grêmio com 60 e do Botafogo com 57. O Cruzeiro, o pior ataque do campeonato, hein? Só marcou 34 gols. Em penúltimo, o Goiás, 35 gols e o Cuiabá, 37. Bom, agora a defesa, a melhor defesa do campeonato é a do Atlético Mineiro. 28 gols só tomou o Galo. Depois o Cruzeiro, que tomou só 31, e o Palmeiras a terceira melhor defesa com 32 gols tomados. O América Mineiro é o time mais vazado da competição, já levou 80 gols até agora. E agora os gols, 917 gols em 370 jogos, uma média de 2,48 gols por partida. E nessa 37ª rodada foram 21 gols em 10 jogos, uma média de 2,10 gols por jogo. Quem quiser dar um pause aí para ver melhor, pode dar um pause aí. E agora sim a gente tem a próxima rodada, hein? A última rodada do campeonato. Internacional recebe o Botafogo lá no Beira-Rio. Bahia, desesperado, joga com o Atlético Mineiro, que ainda tem uma certa esperança de ser campeão, como a gente viu, e o Bahia precisa de qualquer forma vencer. Coritiba, já rebaixado, pega o Corinthians, que também não tem muito mais pretensões no campeonato. Fluminense contra Grêmio, Goiás contra América, os dois já rebaixados. Agora os outros 5 jogos, São Paulo contra Flamengo, Flamengo uma pequena chance, né, de ser campeão, o jogo vai ser no Morumbi. Santos e Fortaleza, Santos desesperado, precisa aí de um resultado positivo. Cruzeiro e Palmeiras, o jogo que provavelmente vai dar aí o título para a equipe do Palmeiras. Vasco contra RB Bragantino, Vasco desesperado, precisa de resultado positivo. E o Cuiabá contra Atlético Paranaense,
todos esses jogos na quarta-feira. Já na quarta-feira termina o Campeonato Brasileiro. Então é isso, amigo torcedor, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode deixar aí o seu comentário que a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo!